de invadir, roubar a informação ou transformar a informação em seu próprio benefício ou benefício de outras pessoas. Mas o fato é que ele pode ser visto também dentro dessa característica como um Robin Hood moderno, né? Ou como uma forma de, digamos assim, terrorismo político através do Anonymous, por exemplo, né? E a gente não concorda muito com essa visão. A gente acha que isso não é ser hacker também. Tem um outro lado da sociedade que está fazendo a gentrificação do termo hacker. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive uma delas, um cara que está fazendo um curso em Porto Alegre, sobre como hackear a sua vida. Né? Um cara que se dizia tendo estudado na NASA, e na verdade é apenas naquela aceleradora de startups, digamos assim, que tem uma rua que fica dentro do conjunto da NASA, e o cara estava usando uma série de conceitos para explicar o termo hacker, enquanto um cara que entende tanto um sistema que é capaz de modificar esse sistema para melhorá-lo. Tá? Ao mesmo tempo, ele propunha que a gente usasse a ideologia hacker para hackear a nossa própria vida e termos o sucesso, tanto econômico, quanto romântico, quanto qualquer outra coisa. Bom, isso é a gentrificação do termo hacker. O hacker agora passa a ser aquele cara, praticamente um hipster, que usa um Mac, né, para criar grandes apps e ficar milionário de um dia para o outro e, se possível, ajudando a salvar golfinhos ou baleias ou qualquer outra coisinha parecida com isso. Tá? Também a gente não acha que isso seja ser um hacker. Hacker, para nós, é qualquer um que abre um sistema que torna o que até então era privado em público. Certo? A base de todo o movimento hacker é o conhecimento livre. Qualquer sociedade que aborda o conhecimento como uma propriedade privada e exclusiva são sociedades fechadas e pouco criativas. Conhecimento é liberdade. Certo? Sociedades em que tem o conhecimento, ou melhor, a fluidez de conhecimento dentro da sociedade, ela é feita sem obstáculos, que não transformam o conhecimento enquanto uma mercadoria, são sociedades mais criativas. São sociedades que têm mais agilidade para dar soluções para crises, são sociedades que têm um bioma, digamos assim, coletivo, né, de pessoas que sejam capazes de exercer a sua liberdade, e a liberdade não é algo que se exerça individualmente. A gente pode falar de liberdades individuais, mas de liberdade, seja ela individual ou não, ela só é exercida no coletivo. Tu é incapaz de ser livre sozinho numa ilha, deserta, certo? A liberdade se dá em relação ao outro, a liberdade é uma construção. A liberdade, hoje, tão necessária para nós, ela perpassa também da gente ter a capacidade de se apropriar das ferramentas que nós temos para lidar tanto com as outras pessoas quanto com o nosso meio ambiente. E o nosso meio ambiente, eu não estou me referindo aqui a um ecossistema vegetal ou qualquer outra coisa parecida com isso. Eu estou falando aonde a gente vive, certo? Estamos dentro de uma cidade, uma zona urbana. Tá? O nosso ecossistema ele envolve várias coisas, da rua, da concepção que nós temos de rua até os prédios, a concepção que nós temos de privado e público, etc, etc, etc. Bom, tudo isso são tecnologias. Tudo isso são ferramentas que nós podemos utilizar para modificar o mundo conforme a nossa visão política. Ok, tu consegue modificar, o Partido Pirata é capaz de modificar o mundo conforme a sua visão política usando Windows? Eu acho isso uma incongruência mínima com os próprios objetivos do partido. Como é que tu vai usar uma ferramenta que não é uma ferramenta livre? Né? Eu me lembro muito bem quando nós nos mudamos para Vila Flores, uma das primeiras apresentações que a gente fez na PUC era uma apresentação com todo mundo. Tá? Eles queriam que nós colocássemos a nossa apresentação dentro de um computador com Windows. Bom, a gente criou uma celeuma de 40 minutos, porque eu coloquei o meu computador, substituí todo o sistema que tinha feito para apresentação, porque era um computador livre. E fiz todas as pessoas colocarem as suas apresentações no nosso computador. As pessoas
que compunham o Vila Flores naquela época não nos conheciam. E, claro, elas ficaram bem chateadas com isso. A própria PUC ficou chateada com isso porque a gente fez um problemão de 40 minutos. Durante a nossa explicação, quando a gente chegou ao nosso momento de nos apresentarmos, nós fizemos toda uma preleção de por que era importante a gente se preocupar não apenas com os meios, mas não apenas com os fins, mas com os meios também. Por que era necessário nós utilizarmos uma ferramenta que nós pudéssemos colocar como nossa propriedade também, né? Mas uma propriedade em que não é uma propriedade individual, mas uma propriedade coletiva, né? Por que a gente queria usar o Linux enquanto base da nossa apresentação? Porque ele era uma ferramenta construída com os mesmos objetivos que as pessoas ali estavam se colocando. Usar o Windows ou usar uma outra ferramenta fechada é a mesma coisa que tu pegar uma pá e a pá dizer para ti onde é que tu tem que cavar. O celular de vocês hoje, ele é um celular que foi provavelmente desenvolvido por um europeu, construído na China e patenteado por um norte-americano, certo? E vem parar no Brasil. Essa é uma ferramenta a qual a gente se adapta a ela, e não ao contrário. Quando vocês usam o Facebook, por exemplo, é sério que vocês não gostariam de ter um botão de dislike ou qualquer outro tipo de relação que não seja um binômio like e dislike? As nossas relações estão sendo condicionadas a apenas eu poder dizer que curto ou não curto a postagem de outra pessoa, o que é algo completamente absurdo. Então, assim, tu é livre para usar o Facebook? Qualquer um é livre para usar o Facebook, eu uso o Facebook. Mas o fato é, as nossas relações dentro do Facebook não são livres. As nossas relações são condicionadas pelo que o Zuckerman acha que deve ser a forma como duas pessoas se relacionam dentro da ferramenta dele, não de uma ferramenta nossa. A necessidade da gente construir ferramentas baseadas no conceito de conhecimento livre, onde as pessoas sejam capazes de adaptar elas à sua necessidade, à sua visão de mundo, à sua cultura, à sua territorialidade, é premente. E isso é o papel de cada um de nós que quer pensar em uma sociedade mais justa e mais distribuída, né? Nós, no movimento Hacker Space, nós acreditamos muito na horizontalidade e não na verticalidade, certo? Nós não temos membro. Quando eu me apresento, eu digo que eu participo do Mate Hackers. Eu não sou membro do Mate Hackers. Eu não tenho membro no Mate Hackers. Todo mundo do Mate Hackers só não sabe o que é ainda. A sala, qualquer uma pessoa pode entrar dentro da sala e utilizar ela da mesma forma como eu estou utilizando, certo? Dentro dos objetivos do Mate Hackers. A gente não tem sócio, a gente não tem fundador, a gente não tem hierarquia, a gente não tem nem mesmo cargos, a gente tem um único cargo, que é o cargo de tesoureiro por necessidade de alguém arrecadar os valores necessários para pagar as contas, certo? Ninguém pode se apresentar como, eu represento o Mate Hackers. Eu não represento o Mate Hackers, eu represento a minha atuação dentro do Mate Hackers, é o máximo que eu posso dizer, certo? Qualquer pessoa será desmentida. E a gente diz que também qualquer pessoa pode representar o Mate Hackers, é só pedir desculpa depois, certo? Então, é assim que a gente funciona. O que é um hackerspace nesse sentido? Tá? O hackerspace é uma necessidade de ter um espaço físico para congregar as pessoas. É a coisa mais... as pessoas ficam realmente espantadas quando a gente diz isso, mas a gente não gosta de se relacionar através das ferramentas digitais que nós temos hoje. A gente gosta do contato físico, a gente gosta de estar todo mundo dentro de uma sala. Isso é extremamente interessante, porque flui de uma forma mais adequada à comunicação. Qualquer ferramenta que medir a relação entre duas pessoas, ela é uma ferramenta que vai passar a limitar a relação entre essas duas pessoas. Bom, o Hackerspace é um espaço de relações ilimitadas, e a gente gosta disso. O Hackerspace, o movimento Hackerspace, ele surge do quê? Ele surgiu na Alemanha, do pessoal que... Na Alemanha? Surge na Alemanha com o pessoal de todo mundo, mas assim, tinha o Chaos Camp. Chaos Camp funcionava de tantos em tantos tempos, e as pessoas vivenciavam lá o que hoje a gente vivencia dentro de um Hackerspace. Pô, mas que saco, tio, eu vou ter que esperar mais 2, 3 ou 4 anos para acontecer um outro Chaos Camp, porque a gente não cria espaços em que a gente tenha pequenos Chaos Camp. Então tem o Chaos Club, então surge o Noise Bridge, em São Francisco, e aí começa um movimento que em 5, 6 anos já tem mais de 5 mil espaços. O próprio Open Maps não consegue mais marcar numa única tela todos os espaços que são hackerspaces no mundo. A gente tem um site que é o hackerspaces.org, que é mantido por vários hackerspaces, que tenta fazer um trace de todos os hackerspaces que existem no mundo.
a gente não consegue mais, tá falhando o microfone, a gente não consegue mais mostrar numa única tela do hackerspaces.org todos os pinpoints marcando hackerspaces no mundo. Só no Brasil, em 3 anos, a gente pulou de 4 para 20 hackerspaces e só a semana passada eu vi mais 4 nascerem. Inclusive, é extremamente difícil fazer o trace de quantos hackerspaces tem hoje no Brasil. Eu não sei, né? A gente está tentando muito fazer esse número, a gente está tentando muito organizar essas pessoas. Hackerspaces são espaços comunitários. E nesse sentido, tu não tem 2 hackerspaces iguais. Hackerspaces são o quê? Eles são uma resposta local a um problema global. Enquanto isso, eles têm sim que serem adaptados à cultura local. Cada hackerspace vai se organizar de uma forma diferente. Mas, se eu sair daqui e for lá para o Hackerspace Maringá, pro Garoa, pro Raul Hacker Club, pro ABC Hackerspaces, etc, 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 não vou conseguir citar todos, certo? Eu vou me sentir em casa, ou deveria me sentir em casa. A gente teve a visita logo no primeiro ano que a gente começou a funcionar, do Pierros. O Pierros é do Hackerspace Casa, tem um Casa Alexandria, tá? Ele é lá de... Não, Alexandria não, desculpe. Atenas. Ele é de Atenas, Grécia. Então, o cara tá chegando aí, vamos abrir para ele domingo, coisa e tal. A gente fez uma pompa pro cara chegar. Segunda-feira ele entrou, sentou, abriu o seu laptop e ficou trabalhando numa mesa ali. Por quê? Sem dar bola pra gente. Por quê? Porque ele tava no Hackerspace, caramba. Era o espaço dele, tanto quanto o nosso, sabe? A gente que tava criando um troço que não deveria ter existido, porque é o espaço dele também, ele não é um visitante. Certo? Ele tem tanto direito de usar aquele espaço quanto eu, certo? Então, foi aí que caiu a ficha pra gente, pela primeira vez, assim. Então, inclusive, o Mitch Altman, que é uma figura muito famosa dentro do movimento Hackerspace, que a gente teve a oportunidade de sediar uma oficina dele aqui no nosso espaço, inclusive foi o cara que nos doou os 30 primeiros ferros de solda pra gente começar a brincadeira com eletrônica. Ele criou, junto com o pessoal de outros Hackerspaces, que ele é do Noise Bridge, um passaporte para estimular a gente visitar outros hackerspaces. Então a gente usa esse passaporte hacker, que a gente carimba, né? Tem uma coisa divertida que eu não falei ali, que eu não posso me intitular um hacker, certo? Hacker não é um título auto-intitulado. Hacker é um reconhecimento da comunidade em cima das coisas que tu faz. São as outras pessoas que te intitulam hacker, que te dão esse carimbinho de hacker. Tu mesmo não pode se identificar enquanto hacker. O hacker é avaliado pela capacidade de coisas que ele sabe fazer, não pelo seu discurso e muito menos pelos seus diplomas. Né? Quando tu vai no Hackerspace, esquece seus diplomas na porta, certo? Isso não é interessante pra gente. Senta aí, cara, e mostra pra gente o que tu sabe fazer. Essa é a brincadeira, tá? Ele é um espaço também cooperativo, certo? Ele é um espaço em que a gente coopera, não apenas nos projetos uns dos outros, mas a gente coopera também em praticamente tudo, né? Desde montar o espaço até manter o espaço aberto, etc. Hoje nós estamos conseguindo manter o Hackerspace aberto praticamente todos os dias, certo? Nós temos o nosso dia fixo mesmo, que é sábado, que é o dia que começa às 10 horas da manhã e vai até quando acabar a cerveja, mas a gente se mantém lá aberto para todas as pessoas chegarem, etc. E, infelizmente, essa parte do coletivo. Né? Manda. O Hackerspace, então, ele é mantido por combustível? Sim, sempre. A gente está tentando produzir o próprio combustível. Né? A gente já produziu hidromel, inclusive, lá. Tá? E agora a gente está ainda tentando angariar todo o conhecimento e os equipamentos necessários para produzir a nossa primeira abraçagem. Inclusive, eu quero automatizar esse processo dentro da minha, fazer a versão open source do que aquele magnata lá da Apple resolveu sair da Apple e criar sua própria a máquina que todo mundo pode ter em casa para produzir cerveja. Eu quero fazer a versão open source daquela. Mas voltando. Coletivos são extremamente complicados, certo? Eu vou trabalhar um pouquinho mais depois sobre essa questão do coletivo, mas só dizer assim, as pessoas têm um pouco de medo de ir no Hackerspace, certo? As pessoas acham que todo mundo lá é cabeção. Né? Bem pelo contrário, eu ignoro um monte de coisas. E eu sou ignorante. E eu reconheço isso. Ignorar algo é uma coisa que todos nós fazemos. Eu vou morrer ignorante, continuar ignorando alguma coisa. Mas todo mundo tem aquele conhecimento que é extremamente interessante que pode ser repassado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vou te dizer? Ele é, então, esse espaço que reproduz conhecimento livre,
que trabalha dentro de conhecimento livre. É um espaço de aprendizagem, principalmente, tá? Mas uma aprendizagem diferente, certo? E é um espaço de experimentação. O que a gente mais faz lá é experimentar. As certezas ficam na porta. Nada lá é certeza. A gente não tem interesse nenhum na opinião de vocês. Lamento a informação, tá? Por quê? Porque a opinião, no máximo, vai me dizer aquilo que vocês acham que o mundo é, certo? Não como o mundo é de verdade, tá? O conhecimento que vocês trazem que é replicável, bom, esse daí é interessante, porque esse me mostra como o mundo é e como o mundo funciona. Então, é isso que a gente tem interesse, tá? Toda e qualquer pessoa vai ser bem-vinda dentro do Monte Hackers, mas esteja disposto a discutir. Toda opinião vai ser escrutinada no seu menor pedaço possível, certo? E toda ela vai ser debatida. Não existe nada que seja sagrado dentro de um Hackerspace. Nada pode ser sagrado dentro de um Hackerspace. Até mesmo a condição do conhecimento livre está sempre sobre a lente da objetividade. O fato é questionar sempre. Questione a si mesmo, questione a sua prática, questione aquilo que tu faz. Tu faz isso individualmente, mas também tem que fazer isso no coletivo. Sempre se questione. Teu discurso não pode ser um discurso que se autorreplica. Teu discurso tem que ser um discurso montado em cima do constante questionamento da tua prática e dos pilares que constituem essa prática. Né? Então, o que a gente mais gosta de fazer no Hackerspace? A gente adora errar no Hackerspace. Todo o sistema de educação que a gente conhece, tá? Ele está baseado no acerto. Vocês são avaliadas pela capacidade de acertar. Tá? O emprego de vocês, o chefe de vocês, também está avaliando vocês pela capacidade de vocês acertarem. A gente acha isso péssimo. Por quê? Vários motivos. Primeiro, e mais óbvio, quem acerta é porque está trilhando um caminho que já foi trilhado. Vocês estão reproduzindo um conhecimento. E o nosso sistema educacional não mais é ainda baseado no Fordismo, que tu coloca 40 pessoas dentro de uma sala de aula, repassa um conhecimento para eles têm que decorar esse conhecimento e mostrar através de uma forma, de uma prova, que eles são capazes de reproduzir esse conhecimento e não inovar em cima desse conhecimento. Certo? Esse é um problema. Quem erra porque tentou fazer uma coisa diferente. Ao tentar fazer alguma coisa diferente, tu produziu um conhecimento novo, mesmo errando, entre aspas, ou errando aqui, certo? Tu produziu um conhecimento novo. Joia! Bom, esse é o pilar para a próxima etapa, em que tu vai fazendo até conseguir chegar ao objetivo que tu queria. Dentro desse processo, tu conseguiu inovar. Dentro desse processo, tu conseguiu criar. Dentro desse processo, tu conseguiu fazer uma coisa diferente. Deixa na porta aquilo que tu já sabe e entra aqui para fazer uma coisa nova. Esse é o ponto. Bom, como é que a gente se organiza para fazer tudo isso? A gente se organiza na boa e velha Duocracy. É eficaz? É perfeito? Não. Mas funciona. Quem faz teve a legitimidade de fazer, certo? Porque quem fez, teve a legitimidade por ter feito, tá? Ótimo, beleza. Não gostou? Vai lá e faz diferente, certo? Me lembro de muitas poucas vezes que a gente colocou alguma coisa em votação. Geralmente a gente não coloca nada em votação. A gente esgota o assunto, discutindo esse assunto, tem um consenso e faz uma coisa completamente diferente daquele consenso. É assim que a gente funciona. A gente programa, por exemplo, palestras, cursos, etc. A gente planeja semanas. Vai lá no dia e faz uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque a gente, no máximo, pode dizer que faz um planejamento de cenário. Ah, se for assim, vai ser assim. Ah, se for assado, vai ser assado. Mas daí a gente... As pessoas, algumas não gostam, e a gente sente muita pena que as pessoas não consigam entender e aprender isso. Porque elas esperam que a gente chegue e tenha uma apresentaçãozinha, que a gente tenha um discurso bem montado, que a gente tenha o material todo colocado, objetivos claros do que começar, aonde chegar, etc. A gente adora adaptar, a gente adora chegar num lugar e conhecer as pessoas. A gente já teve muita palestra, curso, oficina, que a gente chegou e o cara tinha um conhecimento muito legal. Tá, cara, agora tu vai subir aqui, em vez de ficar sentado na plateia, tu vai falar pra gente, vamos compartilhar esse conhecimento. E o cara ficou uma hora falando, certo? Sobre as coisas que ele tinha feito. Ah, muito legal. Era impossível a gente fazer um troço assim se a gente tivesse uma forma rígida de funcionar. E a gente sabe que a gente perde pessoas por causa disso. E a gente perde pessoas por causa disso. As pessoas não conseguem entender isso ainda. Mas, bom, a gente gosta de fazer assim, nos faz bem isso. Quando a gente faz uma oficina, a gente não se pergunta o que as pessoas querem ouvir na oficina. A gente se pergunta, como é que eu gostaria de fazer uma oficina? Às vezes isso é extremamente ineficaz, mas um Hackerspace tem uma coisa que tem que perpassar todas as nossas ações. Tem que ser divertido. Não é uma obrigação. Hackerspace é um espaço divertido, é um espaço lúdico, é um espaço que tem que interter, e tem que interter as pessoas que fazem. Nós não somos um serviço público, certo?
Nós não somos catequizadores, nós não somos um serviço de utilidade pública, certo? Nós somos um bando de pessoas que gostam de fazer aquilo que faz, certo? A gente não tem que provar nada para ninguém, a gente não tem que trabalhar dentro do preceito de que a gente tem que agradar todo mundo. Bem pelo contrário, gente. Se tu tá agradando todo mundo, algum problema tem. Certo? Tu não tem nada de novo para apresentar, tu não tá criando algo novo. Certo? E a gente fala isso com muita calma. A nossa necessidade não é de inserir trocentas pessoas dentro da sala. E não é por causa disso que a gente não está valorizando as pessoas. Mas a gente não vai transformar os nossos objetivos e aquilo que a gente é na nossa síntese para agradar, para ter artificialmente as pessoas dentro daquele espaço. Porque isso seria artificial. A gente não cumpre os objetivos que se propõe e a pessoa também não vai cumprir os objetivos que ela se propõe. É artificial, não é um movimento de verdade. Certo? Cada um tem o seu momento, cada um vai chegar no seu momento de libertação, entre aspas, conforme a sua própria caminhada. Certo? Eu não tenho um direito divino de ficar abrindo os olhos de ninguém, nem acreditar que eu seja capaz de salvar as pessoas. Não é isso que eu estou fazendo, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu acho que as pessoas devem fazer. Certo? Eu tenho um discurso? Tenho um discurso. Tenho uma agenda política? Tenho uma agenda política. O Mate tem uma agenda política? Tem uma agenda política também, apesar da gente não chamar assim. Mas tem, certo? Só que as pessoas têm um maior direito de se agregarem a ela ou não se agregarem a ela. Certo? Não vou sair por aí abrindo cabeça de ninguém para socar coisa dentro. As pessoas têm seu momento, têm seu espaço e elas vão ou perceber isso ou não vão perceber. Vão construir outros discursos, vão construir outras formas de ver o mundo e vão trabalhar dentro delas. Ótimo, beleza? Isso se chama diversidade. Tá? Então, assim, não vamos adaptar o Mate Hackers para ele ser extremamente popular se a gente tiver que usar o Windows. Ou se a gente tiver que ficar vendendo Android Phone. Não é esse o nosso papel. Certo? Não é isso que a gente quer fazer. E nesse sentido, quem é que pode participar? Todo mundo. Qualquer pessoa pode participar do Mate Hackers. Certo? A gente diz claramente, todos são Mate Hackers, você não sabe o que são ainda. Tá? É que eu não sei o que é a docracy. Docracy. Do é fazer. Docracy é poder. Né? É o poder de quem faz. Então, assim, o que a gente diz? Vamos tentar reexplicar isso. Eu quero fazer uma oficina. Eu não preciso chamar todo mundo e dizer que eu quero fazer uma oficina e colocar em votação se as pessoas querem que o Mate Hackers faça uma oficina. Eu vou lá e faço, tive legitimidade por fazer a oficina. Eu quero colocar uma stand na parede. A gente vai discutir horas e não vai saber onde colocar a stand na parede. Eu vou lá e coloco a stand na parede. Não gostou? Tira a stand dali e coloca em outro lugar. É assim que a gente funciona. E nesse caso tem um amigo nosso, dentro do Mate, que ele tem toda a legitimidade na área de física da sala. Ele é o cara que tem todas as ferramentas divertidas que a gente não tem para isso, tá? Ele é o cara que tem o conhecimento para isso. Quando a gente estava fazendo a sala, ele era o cara que a gente parava e escutava ele. Ele era a liderança do Mate Hackers naquela época. Como é que a gente vai pintar, onde é que a gente vai quebrar, qual é a tinta que a gente vai fazer, essas coisas assim, certo? Ele tinha legitimidade, era uma liderança que surgiu naquele momento e a gente obedecia. Obedecia. Bem isso, certo? Acabou isso, volta pro meio do grupo, não tem problema, certo? Oficina de pizza, certo? Geralmente era eu que ia pra frente quando tinha oficina de pizza, porque era o cara que sabia fazer. Agora já tá todo mundo treinado, então vai lá, mexe, certo? Não tem mais liderança para fazer pizza. Então é assim que a gente funciona. É a docracy, entende? A gente respeita o conhecimento de cada um e respeita a legitimidade que aquela pessoa tem para determinado assunto. Em vez de a gente ficar questionando, etc, 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 é o que a gente anda fazendo. Claro que essa iniciativa não pode destoar dos objetivos do Mate. Se destoar, continua fazendo. Depois a gente vai se acertar. É assim. A gente não impede, entende? Mas depois a gente acerta. Quem pode participar? Todo mundo. Todo mundo mesmo. A gente não tem qualquer... O Yuri,
dizia isso. Ele adoraria saber que Hitler poderia sentar dentro do mate e se sentir muita vontade lá dentro. Né? Isso é uma frase extrema para dizer que a gente... cara, se tu tá afim de debater, se tu não é daqueles caras que fica melindrado porque acha que estão discutindo tua opinião, é atacar a ti mesmo, etc. Chega lá, velho. Não tem problema nenhum. A gente adora discutir, é o que a gente mais faz. Sabe aquela coisa de que... como é que é? Toda unanimidade é burra? O Mate Hackers é o coletivo mais inteligente que existe. Porque a gente não concorda em nada com ninguém. Nem conosco mesmo. Nem entre nós. Sabe? A gente discorda de tudo, é sério. Sabe? Mas a gente consegue funcionar. E isso é muito legal. É esse o ambiente que a gente quer, que a gente gosta. Tá? O que tu vai fazer no Mate Hackers? Qualquer coisa que tu já não tenha feito. Tu vai sair da tua zona de conforto. Tá? Porque se tu continuar se mantendo na tua zona de conforto, reproduzindo aquelas coisas que tu sabe fazer, tu não vai criar nada de novo e nem vai aprender nada novo. Veja bem, eu sou sociólogo, minha formação é na área de humanas. O que eu faço dentro do Mate Hackers? Além de falar muito, eu trabalho com eletrônica. É a minha paixão, eletrônica. Agora eu quero aprender programação, Arduino, essas coisas assim, eu tô me virando nisso. Gosto muito de marcenaria, montar, criar coisas, fazer desenhos, etc, para montar máquinas, é a minha paixão. E nesse sentido que eu dentro do Mate Hackers estou começando a conseguir colocar isso a funcionar. Né? Alguns dos projetos que a gente já fez, por exemplo, isso aqui é uma bicicleta de bambu que a gente fez em conjunto com o pessoal da República da Bicicleta, certo? O Pavão, na verdade. Tá? O que é? Bicicletas de bambu são geralmente feitas com material não biodegradável, não reciclável, que é ou fibra de carbono para fazer as junções, ou fibra natural, mas aí entra a epóxi, né? O que é extremamente tóxico, exige uma demanda de mão de obra enorme, leva praticamente uma semana para fazer um quadro, e depois de montado o troço custa uns R$3.000. O que a gente fez? A gente fez luvas de aço, inspirados num projeto que tem em São Paulo, que usa luvas de alumínio. Né? Então a gente usa luvas de aço e insere dentro dessas luvas de aço o bambu. Graças a isso, a gente tem uma estrutura super forte, muito rápida e fácil de ser fabricada. As peças de aço, tirando a parte da roda traseira ali, que são as gancheiras e o stem embaixo, custam 40 centavos, assim, é R$2,50 um cano desses, né? Então, é uma bicicleta que poderia ser feito um quadro por R$200, R$300, na boa, tá? Bambu cresce em um ano, se tu plantar um bambu, cresce em um ano necessário para te montar uma bicicleta. Ele é grama, ele é capim, literalmente, tá? Então, assim, é muito barato, muito fácil. A gente pode ter a bicicleta de bambu, ela absorve mais o rodar, a vibração, ela é muito mais confortável. Bicicleta de alumínio que todo mundo usa, certo? Por causa da questão do peso, ela distribui muito mal, ela não absorve vibrações, ela repassa tudo pra gente. Se vocês já andaram numa bicicleta de alumínio, vocês vão ver que ela... Vocês ficam, parece uma máquina de lavar roupa tremendo, né? É horrível. Então, esse é um dos projetos que a gente está ainda na fase de testes, porque a gente não tem pressa nenhuma. Isso daqui não é um produto econômico, não teve essa intenção, não é essa a intenção. Então, assim, se eu acabar esse ano, se eu acabar no ano que vem, para mim tá bom, mas eu vou acabar, entende? Mas no meu tempo, na minha piração, a gente não tem aquela coisa de, não, eu tenho que acabar o projeto que eu comecei, eu tenho que fazer em uma semana. Não, eu vou no meu tempo, na minha vontade. Apareceu um outro projeto legal, brilhou uma coisinha do outro lado, eu vou lá para aquele brilho, dar uma olhadinha no que é aquele brilho, aí eu volto. E assim a gente vai. Né? Uma coisa que a gente faz muito são eventos internacionais. Todo ano a gente cedia eventos como Arduino Day, Culture Freedom Day, Software Freedom Day, Hardware Freedom Day. A gente praticamente tem uma parceria com a Free Foundation lá. Agora a gente fez o Nodesbot Day, que é um conjunto de soluções para programar Arduino com Java ou JavaScript, nem me lembro mais, certo? Desculpem, eu não sou na área de programação mesmo. Então esses eventos assim a gente faz. O primeiro grande evento que a gente fez foi na Casa de Cultura.
tá? Em conjunto com o pessoal da Cultura Digital, da Casa da Cultura Digital. Tchê, foram 400 e poucas pessoas o dia inteiro. Foi uma operação muito legal. Chega, nunca mais. Tá? Não quero mais eventos de 400 pessoas. A gente estava naquela época, a gente estava numa galeria, uma galeria comercial, no centro de Porto Alegre, que era horrível, assim. Era o advogado de um lado, contador de outro lado, tudo profissional liberal, e os guris do computador no meio. Ninguém entendia a gente, tirando mais ou menos as gurias do Dread Roots ali, que faziam dreads no cabelo, eram mais... Né, a gente criou uma parceria legal com elas, fizemos algumas coisas bem divertidas com elas. Mas não era um lugar legal. Aí quando surgiu assim, a ideia de se construir em Porto Alegre o Vila Flores é um prédio de 1927, desenhado pelo Lutzenberger pai, o mesmo pessoal que criou o viaduto ali o viaduto da Borges, né? Então, o Instituto Gaia está participando lá, que são as netas. É muito engraçado ver as netas do Lutzenberger por lá. Então, assim, e a gente descobriu que esse é um coletivo de grupos, de cultura, etc. Para lá que a gente, se tem uma chance de alguém entender a gente em Porto Alegre, é essa galera. Tá? A gente tem que ir para lá. E aí a gente foi na cara e coragem conversar com o pessoal. Adoraram, entramos. A gente hoje é responsável por toda a parte lógica do Vila Flores, é nossa que fizemos, nós que fizemos. Os grupos pagam R$8 para a gente dividir uma rede de 50 megabits. Temos capacidade de fazer upstream, downstream legal, sem problema. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais isso. Temos o Troiano nos doou umas 3 antenas daquelas que apontadas uma para outra dá para cobrir 40 quilômetros, ou então fazer uma bolha de 400 metros de internet livre. Temos vários projetos assim. Lá a gente começou a trabalhar um monte de coisa interessante, assim, crossovers com os outros grupos. Tipo, o pessoal foi fazer um daqueles mosaicos de azulejo na coisa. Vocês não estão a fim de testar uma coisa diferente? Eu tô com uns 40 gabinetes ali, eu posso rapidinho lá tirar os LEDs, e a gente coloca os LEDs por baixo do ladrilho, no meio do rejunte ali, coisa e tal. De noite a gente acende aquilo, fica parecendo um monte daqueles insetos luminosos, sabe? Né? Faz barulhinho, cri-cri, etc. Tá? Um troço muito tri. Com um grupo de arte negra que tinha lá, que era o Casagrande, com o Estevão, que é um artista plástico e artista visual, desculpe. A gente colocou um Arduino dentro da TV e isso fazia o hijack do sinal. Né? Então aparecia lá, aparelho de controle remoto, certo? Escrito pelo Arduino na televisão. Quem olhava de fora era uma televisão comum, porque a gente conseguiu colocar tudo dentro da televisão. Né? Não via nenhuma alteração nela. Isso foi um dos projetos. Outro projeto que a gente fez foi o Gambia Rádio, que era um show de música surdo, né? Sem som. Por quê? O pessoal tocava, ia para uma mesa, ia para um computador, do computador ia para o Raspberry Pi transformava isso em ondas de rádio, e só quem tinha o sintonizado que podia escutar a performance dos músicos ao vivo. Né? O que foi uma operação bem legal. Então, o Vila Flores, a gente organizou agora também em conjunto com o Vila Flores um seminário internacional com o Goethe Institute, com gente da Alemanha, Brasil e Argentina sobre moedas sociais. Porque a gente está querendo montar uma moeda social lastreada em cultura dentro do 4º Distrito de Porto Alegre. Querendo construir isso como uma forma de anti-gentrificação. Uma forma de manter as pessoas... Hoje o 4º Distrito, como ele tem um aluguel barato e é muito próximo do centro, ele atrai muitos grupos alternativos. Nós, por exemplo, o Vila Flores tem 20 empreendimentos culturais, tem a Casa Liberdade, infelizmente fechou, mas tem a Casa Primavera, várias outras casas colaborativas, ou então coworkings, o Galpão Maker, tem o Hostel, tem o pessoal da Confraria da Madeira, tem, assim, o que tem despontando de legal em Porto Alegre está no 4º Distrito, certo? Tem o piano na rua também. E aí, assim, o que a gente viu? Existe uma força muito forte hoje de gentrificar o 4º Distrito, certo? Começou pela Fiates, que foi demolida para se construir aqueles 4 espigões. Tá? Tem vários outros projetos parecidos com esse. O que nós queremos? Nós queremos que o distrito seja conhecido como o Distrito Criativo de Porto Alegre. Tá? Onde o maker, na sua pequena empresa, onde o artista no seu ateliê, onde
Nossa, onde o Fab Labs e etc. possam se instalar. Então a gente quer criar uma moeda que seja capaz de, primeiro, criar relações e inter-relações de troca de serviços e produtos entre todos esses produtores, culturais ou não, localizados no quarto distrito, e depois constituir um público consumidor que valorize a estadia desses grupos dentro do quarto distrito. Ao mesmo tempo, o Vila Flores também se percebe enquanto um espaço de convivência, de reconvivência. Por exemplo, tem um grupo que está fazendo um projeto muito legal dentro do Vila Flores, que é o Ocupa Calçada, que é transformar a calçada não é retransformar, o termo correto seria resgatar o uso da calçada, não apenas como passeio público, mas como espaço de convivência, como espaço de convivência das pessoas que moram, que habitam e que trabalham naquele espaço. Só uma pergunta, porque tem outras pessoas ouvindo que talvez nunca tenham escutado o conceito de gentrificar. Tá. O conceito de gentrificar é uma coisa meio complicada. O conceito de gentrificar é, por exemplo, tu tem um bairro, entre aspas, degradado. Entre aspas, por favor. Tá? Em que primeiro vem os artistas, porque é um espaço barato de alugar. Aí vem os artistas, a classe média vem atrás para começar a frequentar. Aí a classe média, não é tão ruim. Começam a melhorar um pouco o bairro para a classe média conseguir entrar no bairro, se sentir acuada e consumir esses serviços. A partir daí, a classe média começa a se mudar para o espaço, expulsando a população original. Certo? E essa população original vai para um bairro cada vez mais distante dos produtos e serviços que ela mesma começou a brigar logo no começo. Vira um bairro de classe média, vira um bairro elitizado, vira um bairro em que as pessoas não têm mais o direito de ir e vir como era antes. Isso é o processo de gentrificação. Certo? Então, voltando. E esses são todos os processos que a gente quer evitar e são processos que a gente quer resgatar. Tem outros processos que a gente quer resgatar. O de convivência social. Tu ter o bairro como teu espaço de convivência, ter o bairro como teu espaço de lazer, ter o bairro como teu espaço de cultura, ter o bairro como teu espaço de produção. Certo? Então, a ideia foi o pontapé inicial. Foi um seminário belíssimo, 3 dias. Eu estou fazendo hoje conversando com vocês aqui sentado numa mesa. Eu detesto isso, mas eu vou pedir desculpas porque eu estou realmente cansado. Né? Foi muito legal, mas ao mesmo tempo bastante cansativo. Ter que pensar em português, inglês e outras coisas é mais cansativo ainda. Né? Mas saí bastante gratificado, saímos com um grupo de trabalho que vai começar a trabalhar para a gente implantar isso. Já temos alguns parceiros com o Instituto Goethe, queremos criar outros parceiros também, queremos usar experiências do mundo inteiro e experiências locais nesse sentido. Esse seminário, só para mim falar um pouquinho sobre ele, começa com uma grande visão do que é a atual conjuntura econômica, o que é o fazer econômico, né? Essa coisa que se apropriam do fazer econômico enquanto apenas financeiro e não social, e a gente acha que o fazer econômico também é uma forma de expressão cultural e social, né? Que são, e tu não pode nem deveria separar o fazer econômico como algo não social e não cultural. Inexiste. Né? É tu dizer que existe o mercado e o mercado acima de tudo e ele que domina o que é a economia. Não! O mercado, eu não sou escravo do mercado, o mercado que deve ser meu escravo, ele é uma ferramenta e eu tenho que dizer qual é a face desse mercado e como esse mercado vai se comportar. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, nós trouxemos um monte de gente muito legal que mostrou já aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, o que está acontecendo. Que justamente são formas de ter um outro tipo de mercado. A gente trouxe eu trouxe a Solange do grupo de trocas de Novo Hamburgo, que é um projeto muito legal, em que as pessoas são produtores e consumidores. Tu não retira isso delas. Né? Tu não transforma esse é produtor, esse é consumidor. Não, eu sou um ser humano, eu produzo e eu consumo. As duas coisas. Certo? Mas eu tenho uma outra relação também. Por que eu tenho que usar dinheiro? Por que eu não posso trocar? Posso trocar. E se eu quiser fazer... Por quê? Trocar uma moeda é a mesma coisa. Tu troca a moeda, tu troca teu tempo por moeda, e do teu tempo por moeda, tu troca por um produto ou serviço. Joia. É escambo, continua sendo. Por que eu não posso criar minha própria moeda? Crio minha própria moeda. Não preciso ter reais, eu posso trocar. Eu não tenho aqui uma chiminha para trocar pelo teu pão. Mas faz o seguinte, eu te troco por 1 hora de limpeza na tua casa. Pode ser? Topa, legal, vamos lá. Certo? E isso tu gera renda, tu gera relacionamentos, tu gera inter-relacionamentos dentro de redes também, etc.
Tá? Tu pode ver a economia também como uma forma de salientar diferenças de gênero, como foi a Maria do Carmo apresentando a questão do recorte econômico a partir do gênero e mostrando como uma economia solidária, uma economia centrada no humano, pode fortalecer a luta do feminismo pelo reconhecimento da ideia radical de que homens e mulheres são iguais, certo? E mostrou vários casos em que isso vem acontecendo, em que o fazer econômico é um fazer social de empoderamento. Joia! Certo? E depois veio ainda a experiência que está sendo implantada em Porto Alegre de mais uma moeda social, que é a primeira moeda que viria a funcionar no século XXI, porque as outras experiências acabaram morrendo, desaparecendo. Certo? E o terceiro dia a gente teve uma fantástica participação de uma doutoranda que está agora na Alemanha, mas que estava no Brasil, porque estava acontecendo um seminário sobre moedas sociais lá no Nordeste, e veio para Porto Alegre para participar do nosso. E aí fez uma oficina de como é que a gente pode criar moedas sociais. Então essa oficina era em cima de um jogo, Creative Commons, CC by SA, certo? Beleza, gente, fechou todas. E aí a gente ainda teve o Jatobá, que apareceu, que é o cara da Plataforma Corais. Plataforma Corais é a maior viagem que eu conheço, que é muito legal, porque que é um site para fazer câmbio entre moedas sociais. Se eu tenho o Pampa aqui do Rio Grande do Sul e estou indo lá para o Nordeste, lá para usar o Palmas, por exemplo, eu pego o meu Pampas, troco por Palmas e uso Palmas quando eu viajar. Então eu não preciso nem usar real, eu posso usar moedas sociais aonde elas estiverem. Cara, fodástico. Sabe? E foi assim, o cara apareceu, eu tava procurando o contato dele, não consegui, ele apareceu. Joia! Maravilha! Já fechamos um monte de coisa, vamos ver se a gente traz ele para Conexões Globais, vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez, porque ele fez uma oficina no Dumont, que eu vou chegar lá, tá? No FISLI, no Fórum Internacional de Software Livre, ele fez essa oficina da plataforma Coral, ele fez no Espaço Dumont, que foi muito legal. Continuando. Outro projeto, oficina de pizza, tá? É uma oficina inclusiva. As pessoas têm medo de tecnologia? Bom, então vamos para a tecnologia que todo mundo adora. Não conheço quem não gosta de pizza, certo? Fazemos pizza de tudo que é jeito, mas a gente faz a massa da pizza, a gente faz do chão a pizza, certo? Se a gente conseguir descobrir um jeito de a gente fazer farinha, a gente vai fazer a farinha também, tá? Mas esse é o ponto, sabe? Plantar o trigo, fazer tudo, a gente ainda chega lá. Tá. A gente tem agradeço muito a oferta, mas a gente tem na Vila Flores uma horta coletiva através de permacultura que o Instituto Gaia está fazendo. Cara, a gente adora aquilo lá. Tá, então continuando. Né? Então as oficinas, elas são um ponto de entrada muito interessante para pessoas que têm medo de tecnologia. Certo? E a gente explica que eles acabaram de trabalhar com tecnologia. É química. É física. É um monte de coisa que foi envolvido ali. E mostra, olha, tu é capaz de fazer a tua própria pizza, tu é capaz de fazer uma programação, tu é capaz de fazer outra coisa. Não tem medo. Um dos nossos maiores projetos que deu mais sucesso foi o Dumont. Tá? A gente tem uma baita numa parceria com a ACL, a Associação de Software Livre, né? E adora eles. Então, assim, durante o FISLI, o primeiro FISLI a gente tinha uma mesinha. O segundo FISLI nos ofereceram um puta espaço. Aí, foi lá no Conexões Globais que nos ofereceram. Mas um baita no espaço só pro Magic, que coisa, mas assim, o que a gente vai fazer, cara? Pô, mas tem um monte de hackerspaces que aparecem lá, e a gente pegou o Troian ali no boteco que fica na frente da Casa de Cultura. Pô, Troian, o que tu acha da gente fazer o seguinte, cara? Vamos fazer um espaço de hackerspaces, não só do Mate. O Mate fica responsável porque... Opa, desculpa. O Mate fica responsável porque a gente é daqui, certo? Mas vamos fazer o seguinte, não é do Mate, vai ser de todos os hackerspaces que aparecerem, tá? Legal, curti. Tu acha que a série vai aceitar? Acho que sim, cara. Vamos lá. Aceitaram. Abrimos um pad, chamamos outros hackerspaces. Nome. Dumont, cara. Propus na hora. Dumont. Mas por quê? Cara, é o primeiro projeto open source que eu conheço de um brasileiro bem documentado. Se não é... não é o primeiro o projeto open source do mundo inteiro, mas é o primeiro projeto open source da Idade Moderna e que está documentado até hoje. Certo? O Demo Zero. Então vai ser o Demosel. Todos os projetos dele eram open source. Ele abriu mão de todas as patentes, certo? O Santos Dumont vai ser o nome do hackerspace, do meta hackerspace, formado não por pessoas, mas por hackerspaces. Então, o Dumont ganhou vida nesse FISLI, esse aí que eu estou mostrando. Já teve a segunda edição de FISLI, mas antes disso teve uma edição no Campus Party. Depois disso teve uma edição no Latinoware, que foi no primeiro
Fórum Latino-Americano de Hardware Livre esse ano. E ele não me pertence, ele não pertence ao MAT, ele não pertence à SL, ele não pertence ao FISLE. Ele pertence ao coletivo de Hackerspaces brasileiros, certo? Qualquer pessoa pode montar um Hackerspace do MON no seu evento, certo? Qualquer pessoa não, qualquer Hackerspace. O Hackerspace local é o Hackerspace que vai se fuder, lamento a informação, mas vai organizar a porcaria para o resto chegar, e quando o resto chegar, o Hackerspace local que se fudeu, desculpa, mas agora é o Hackerspace de todo mundo, certo? E é assim que a gente funciona. E funciona bem, é divertido. Manda aí, velho. Não, ele tá fazendo um sinal de concordo. Desculpa, Chico, acho que eu já fiz isso umas 10 vezes aqui, porque ele tá falando e eu tô, é isso aí, é isso aí. Quem veio do movimento estudantil conhece o... Então, a gente faz... Esse foi um projetinho de brincadeira, assim, rapidinho, que 2 membros fizeram, né? É um projeto é um robô de baixo custo, feito de papelão, tá? É um projeto que eu quero resgatar ainda, porque ele é muito barato. A ideia é fazer um robô que seja extremamente acessível e possa estar em qualquer lugar, né? A gente tem um sonho de fazer um robô sub-100. Tô tentando ainda, tô tentando. Aqui é um outro projeto que a gente comecei a brincar com corte laser, é um projeto de caixinhas para proteção do Arduino, tá? São caixinhas feitas de MDF no corte laser com tampa de acrílico. 4 Arduinos diferentes cabem dentro dele, certo? Os mais básicos. Ah, muito obrigado. 4 Arduinos diferentes cabem dentro dele. Ele suporta o meu peso, então 100 e poucos quilos, tá bom? Não, 95 quilos agora. Tá bom, de ficar em cima dele não tem problema. Ao cair, a tampa sai para não quebrar, certo? E se for muito, muito forte o choque, as laterais abrem, dissipando o impacto, a força cinética, né? Então, legalzinho. Esse é um dos produtinhos que a gente faz para sobreviver. Ele é open source, tá? Ele é um dos produtos que eu já enviei, por exemplo, para o Raul Hacker Club, com o logo deles, para eles fazerem lá. Uma ideia que eu tenho é a gente montar uma rede de hackerspaces em que a gente possa pensar, desenhar em qualquer lugar e produzir localmente uma série de produtinhos que venham a servir como fonte de renda, não é fonte de renda, como fonte de manutenção. É isso, eu fico pensando no termo em inglês, fica foda. De manutenção, maintenance, né, dos espaços colaborativos e ao mesmo tempo que possa remunerar também, por que não, as pessoas que criaram o design. E que produziram também o design. Joel, fala. Volta a imagem lá, por favor. Essa? Dagmar. Arduino, muito prazer. Eu acho que eu tenho um Arduino dentro da bolsa, depois eu tiro ele. Bom, isso aqui, o Wagner e o Yuri foram responsáveis por essa porcaria aqui, tá? Que é o seguinte, uma empresa queria se livrar de uns 200 computadores e outra empresa queria cobrar daquela outra empresa para se livrar dos 200 computadores. A gente entrou no meio, tá? E disse o seguinte, não, peraí, dá os computadores pra gente que a gente dá um destino correto. A gente fez uma seleção dos computadores. Esses computadores foram parar em aldeia indígena, em ONG, em escola estadual, municipal, em grupos de economia solidária, em ateliês, em um monte de lugar a gente ainda tem computador lá na sala, certo? Mas isso aqui é um projeto super legal, que é um projeto de reuso. A gente se recusa as coisas cessarem a sua vida útil. Esse computador que eu estou falando, por exemplo, ele já foi um Centrino, uma coisa parecida com isso, virou um i3, depois de i3 ele virou um i5. Ele está agora com uma BIOS francesa. A carcaça dele já não é mais a carcaça original, que estava muito marcada, eu resolvi trocar a carcaça dele, coisa e tal. Então é um computador que eu me recuso a deixar ele morrer, certo? Agora tem um projeto de fazer uma nova caixa de madeira para ele, colocar uma tela de 16 polegadas nele, e ele ser um computador que vai crescendo junto comigo. Né? Ele tinha só 2 GB, depois passou para 8 GB, de repente eu consigo, eu não sei se eu vou conseguir colocar os 16 GB como eu quero, mas de qualquer forma, esse computador é meu. Agora, né? Não é mais da empresa que produziu ele, já tem várias modificações, inclusive no hardware dele, não só no de trocar pecinhas aqui e ali, certo? E eu me apropriei dele, tá? E esse é o ponto que a gente quer chegar sempre, né? A gente tem que se apropriar daquelas coisas que a gente usa como ferramentas para transformar o mundo, né? Seja no nosso trabalho, seja no nosso hobby, seja na nossa militância. Tem que passar além disso. Aqui é o mesmo projeto ainda, é esse que eu estava falando, que foram 400 pessoas logo no início,
né? Lá na Casa de Cultura e nunca mais. Esse aqui é um Arduino que a gente desenvolveu, é um Arduino mais barato, sem comunicação USB, que é para te faz teu projeto, testa na tua plaquinha Arduino original e depois passa para o Arduino mais baratinho para continuar funcionando e toca ficha no próximo projeto. Esse aqui é o videogame. O videogame foi o seguinte, minha mulher decidiu que um Natal a gente só ia dar presentes artesanais, ou que a gente mesmo fizesse, e que comprasse da rede de artesãos locais. Bom, meu filho espichou um beijo de uns 30 quilômetros por causa disso, né? O que ele ia ganhar? Não, deixa com o paizão aí, filho, eu resolvo. Fui pra internet, vasculhei um monte de projetos e achei um projeto legal. Não era totalmente open source, mas aí o que eu fiz? Eu limpei esse projeto, tirei tudo que era hardware proprietário dele. Não, esse é com Arduino. É o Arduino que gera a lógica, gera o sinal de televisão e gera o áudio, com o Arduino Uno. Tá? Só que eu resolvi fazer o meu próprio Arduino também, né? Foi o meu terceiro Arduino que eu projetei. Fiz uma caixinha bonitinha e foi presente de aniversário do meu filho. Joga Space Invaders e Pong, mas eu posso colocar outros games nele, tá? E esse projeto já não é meu, esse projeto já é do grupo. Tem um amigo nosso que fez uma interface Bluetooth para jogar no celular, usar o celular como se fosse joystick para jogar esse videogame. Tem um outro amigo nosso, o Lucas, que criou um simulador desse videogame no computador, no Linux, para a gente poder programar sem ter o videogame ainda. Então a gente programa todo aqui. Ele aqui depois faz a transferência do código pro coisa. A gente pode... É simulador, por quê? Eu posso programar na interface do Arduino, mas eu não vejo na interface do Arduino como é que ele cria a tela. Então ele simula uma televisão CRT, certo? Para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo na tela. Tá? Aqui foi naquele mesmo evento, a gente fez a projeção no meio do centro de Porto Alegre e jogamos Space Invaders no centro de Porto Alegre, no prédio do lado da Casa de Cultura, projetando no prédio do lado em hardware livre. Mas é uma tela tinha uns 5 a 6 metros de tela no prédio do lado. Tá? Esse aqui é o Descartar.net, que vocês podem abrir e ver, coisa e tal. Foi um projeto que o pessoal desenvolveu em cima de dados abertos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que a gente adoraria que alguém levasse esse projeto adiante. Por quê? Porque a gente criou uma plataforma que mostra no mapa... deixa eu ver se eu tenho internet aqui o suficiente para fazer isso. Um minutinho, por gentileza. Nos anos 90, quando eu morei no Rio, eles criaram um negócio maravilhoso. Nos anos 90, no Rio, eles criaram um projeto que era reaproveitamento do lixo de computadores antigos. E o projeto hoje tem algo semelhante na Zona Norte, num centro social da Zona Norte. Mas você pega tudo que é descartável, de que a pessoa não vai usar mais, gabinete e tal, e monta escolas de aprendizagem, de montar, desmontar computador e reaproveita todos os aparelhos. Bom, legal. Eu ainda quero ver se eu faço um projeto assim aqui em Porto Alegre, mas também é difícil. Bom, o Descartar.net, ele tá esperando carregar o resto, que divertido, a internet aqui tá lenta pra caramba, mas digamos assim. Não, beleza. Então, assim, o Descartar.net, ele tem um mapa no OpenStreetMaps, certo? Com todos os pontos de descarte de Porto Alegre, de produtos que não podem ir para coleta seletiva. Eu não sabia, mas colchão tu não pode colocar na coleta seletiva e nem pode descartar em qualquer lugar. Colchão tem ponto de coleta em Porto Alegre, certo? E só que a gente foi um pouco além, e além de ter os pins no mapa, tá? Quando tu clica naquele pin, ele vai te dizer por que tu não tem que descartar colchão em qualquer lugar. Ele vai te dar toda uma explicaçãozinha, etc. Né? Ou seja, ele não é apenas, ele é informativo também no sentido de que ele é capaz de te mostrar as razões de por que tu deve fazer uma coisa ou não. Essa plataforma é aberta e foi utilizada pelo Jornal do Comércio para fazer os pontos de tortura em Porto Alegre. Tá? No site deles ficou durante bastante tempo, não sei se não está lá ainda, né? A partir dessa plataforma. Essa plataforma foi criada em 2 ou 3 dias para os nossos programadores lá, para a galera. E ela é extremamente eficaz e funciona. Tá? A gente gostaria muito, o controle todo é feito através de um arquivo TXT. Então, assim, é extremamente simples, a gente pode ensinar qualquer pessoa a usar,
pelo amor de Deus, me encontrem uma entidade que tenha interesse, que trabalhe com a questão do resíduo, que trabalhe com a questão ecológica, que gostaria de tocar essa plataforma adiante. Como eu disse antes, a gente já criou o site, a gente já fez a nossa parte. Continuar alimentando ele para que ele continue sendo eficaz, a gente adoraria que um parceiro fizesse isso. A gente doa, é open source, pelo amor de Deus, a gente doa o nome, doa tudo, certo? Leva, tá? Mas continua tocando essa plataforma, porque esses dados são dados apenas da prefeitura. Tem muita coisa que não está ali, por exemplo, os supermercados são responsáveis hoje por receber as lâmpadas, eu esqueci o nome agora, essas que tem mercúrio aqui? Hã? Não, isso, que são lâmpadas que tem mercúrio, tem algumas coisinhas que não podem ir em qualquer lugar, certo? Não está nesse mapa. Toda a rede de supermercados deveria estar nesse mapa como responsável por receberem. Só que a prefeitura não vai querer bater em quem paga imposto e quem paga a parceria que eles têm, certo? Tem várias outras coisas que não estão aí e que deveriam estar sendo colocadas. E que isso exige um esforço de uma entidade que seja uma entidade que entenda mesmo do assunto, que possa fazer isso direito, né? Tem diversas incubadoras universitárias de economia solidária aqui de Porto Alegre, região metropolitana, que trabalham com grupos de reciclagem, e as incubadoras universitárias têm essa responsabilidade também com a parte tecnológica, pesquisa, produção de plataforma online, eles estão trabalhando com isso. Não sei se vocês já têm algum contato com eles, porque eu trabalho em uma incubadora, né? Eu participo dessa rede nacional de incubadoras universitárias. Eu poderia passar os contatos para vocês, fazer essa ponte. Beleza, a gente sempre tem interesse de novos parceiros. A gente está sempre aberto nesse sentido. O problema, geralmente, é que a universidade não nos compreende, né? A universidade quer que a gente trabalhe como universidade. Isso é extremamente complicado, né? Tem um pessoal muito legal, que é o pessoal do Tecnologias Acadêmicas Abertas, se eu não me lembro o nome deles agora, mas foi o pessoal que criou a João de Barro, um monte de coisa do Instituto de Física, que eles acreditam que a melhor forma de tu fazer ciência é através de tecnologias abertas. Os próprios experimentos científicos deveriam estar acontecendo em instrumentos abertos. Ciência é a coisa mais aberta que existe. Foi o primeiro conhecimento livre que existiu. Ciência precisa de peer review. Ciência precisa de ser replicável. Então ela tem que lançar junto o seu código aberto, né? E não é o que a gente vê hoje na academia. Pelo contrário, o que a gente vê é a produção acadêmica cada vez mais fechando, uma produção acadêmica que é baseada em recursos públicos, cobrando para a gente ter acesso aos resultados, e os resultados sendo protegidos por direitos autorais, o que é completamente absurdo se tu for pensar em ciência como conhecimento livre. Só para completar, como as incubadoras são programas de extensão, é um pouquinho diferente. A gente é meio que o primo pobre assim da universidade, né? Então, a gente também sofre isso que você está comentando. Eu acho que as incubadoras são espaços muito abertos, muito livres, e até por trabalhar com economia solidária, né, com essa população, eu acho que as poucas pessoas que eu conheço das incubadoras aqui de Porto Alegre, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Então, eu acho que seria bem bacana. A gente adoraria receber uma visita, sem problema algum. Como a gente disse, a gente está sempre aberto. Qualquer pessoa é bem-vinda, qualquer ideologia é bem-vinda, né? Gente, eu mesmo presto assessoria para alguns grupos incubados dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não de economia solidária, infelizmente, não de economia popular, nem oriundos da classe popular, certo? O que eu vejo, assim, que é o... Falando da URGS. A URGS, dentro do setor de economia, tem o Chimitão, que é a área exatamente, que criou ali até um espaço de comercialização dos produtos, economia solidária, né, um ponto, né, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem algumas iniciativas boas, desculpe. Tem o NEGA, que é o Núcleo de Estudo de Gestão Alternativa, que é a Ana Mercedes e mais uma... Cara, é um latifúndio dentro da URGS aquilo, cruzes, que sala enorme. Geralmente o pessoal se bate por causa de uma salinha menor que aquela ali, eles têm um baita latifúndio, ou seja, existe investimento nesse sentido. Tem a Gláucia dentro da economia, junto com o Chimitão também. A Gláucia não é
a pessoa que tu vai esperar como uma pesquisadora ligada à economia solidária. Ela bate muito na questão do lucro, da necessidade das pessoas não demonizarem lucro, né? E o que eu acho que é um dos grandes problemas da economia solidária, certo? O problema da economia solidária é ter um discurso político muito afiado e uma eficiência econômica muito pequena, né? Economia solidária é sim também sobre tu ter novas relações dentro do próprio empreendimento, fora do empreendimento, de colocar o humano em primeiro lugar, mas também é a necessidade de criar renda e levar para casa comida no final do dia, certo? E às vezes a economia solidária peca muito nesse sentido. E eu gosto muito do Schmittão e da Glaucia porque eles são prementes em afirmar isso, a necessidade da economia alternativa, dela se colocar realmente como uma alternativa e não como um discurso meramente político, né? E isso é extremamente importante. Acho, inclusive, que a economia solidária poderia se aproximar muito do movimento hacker, de hackerspaces, makerspaces, etc., para também sair do pão com o pano de prato. Certo? A qualificação dos produtos e a necessidade da economia alternativa e da economia solidária qualificarem seus produtos e colocarem esses produtos em pé de igualdade com a Samsung, eu acho premente. Eu acho que a gente tem que sair do pano de prato e do pão caseiro, certo? Qualificar os nossos produtos, agregar serviços, agregar qualidade, agregar tecnologia. E isso não é algo, para mim, que se restringe apenas a uma classe média. Bem pelo contrário, é algo que tem que surgir justamente da classe popular. Por quê? E eu vou dizer o seguinte. Se tu quer encontrar um hacker, tu vai dentro da vila. Se tu quer encontrar um hacker, tu vai dentro da classe popular. Por quê? Porque eles têm a necessidade real de adaptar as ferramentas que eles têm a uma necessidade, ao ambiente aos quais muitos de nós não conseguem sonhar. Ou sobreviver. Quem diz que a classe popular não é empreendedora, eu discordo em gênero, número e grau. Eu vejo eles com uma capacidade de empreender e aprender dentro de um ambiente e dentro de uma falta de uma série de coisas que para nós é extremamente comum, com grande criatividade. Certo? Inclusive eu estava colocando ontem no seminário que vocês aqui na sala são o que a sociedade, a sociologia, a economia, a administração consideram como os formadores de opinião. E hoje a gente está aqui tentando criar uma experiência baseada em experiências oriundas da classe popular. Eles são os formadores de opinião hoje, e esse é um espaço que eles deveriam ter cada vez mais aberto dentro da sociedade. Se tu quer falar sobre uma economia alternativa, tu tem que se voltar para a classe popular. Tu tem que entender como é que eles funcionam, tu tem que entender como o fazer econômico funciona ali dentro, certo? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que encontrar e saber quais são os limites disso. A gente sofre de vários problemas dentro da economia solidária. Aqui eu vou falar um pouquinho da experiência de ter sido gestor de políticas públicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a economia solidária, de ter sido assessor de economia solidária durante 5 anos, de ter tocado um empreendimento de economia solidária que transformava retalho de couro em produtos que estavam no meio do shopping center, certo? E vou dizer o seguinte. Primeiro problema da economia solidária, ser vista como ação social. Certo? Economia solidária não é e não pode ser uma ação da assistência social. Certo? Segunda coisa. Economia solidária não se faz de baixo para cima. O maior empecilho da economia solidária são os projetos feitos para a economia solidária, que vêm e experienciam a economia do ponto de vista da classe média. Não diria assistencialismo, eu diria o seguinte: adequação de produtos, capacidade da mão de obra, qualificação, são vistas ainda dentro de preceitos colocados como preceitos de classe média. E que desreconhecem toda a estrutura de relações econômicas que acontecem dentro da periferia. Vocês já entraram dentro de um mercadinho de periferia? Certo? Vocês vão encontrar lá o cigarro sendo vendido por unidade.
O pacote de massa desmanchado e vendido em pequenas porções individuais. O arroz sendo vendido em xícara. Certo? Aquilo tudo que fizeram a maior coisa que o primeiro supermercado da Alemanha que não tem embalagem, bom, entra em qualquer vila de Porto Alegre, você vai encontrar uma série de produtos vendidos sem embalagem. Por quê? Por necessidade. Sem o discurso todo econômico e ecológico, mas ele está lá e ele existe. Certo? Segunda coisa. O que a gente acha que é um produto da economia solidária? Se vocês acham que as pessoas querem continuar fazendo pão e pano de prato, eu digo que não. Mas isso é que a gente dá abertura para elas fazerem. Certo? O segundo problema. As pessoas se verem enquanto alvo de assistência social. Eu tive a oportunidade de montar a primeira loja vou refazer a minha frase. Eu tive a oportunidade de ser uma das pessoas que ajudou na construção da minha primeira loja da etiqueta popular em Porto Alegre. Sabe ali no Mercado Público do Bonfim, tem aquela série de lojas? Hoje tem o Cenoura Pastel, tem aquele monte de porcaria lá. Bom, vocês vão encontrar 3 lojas lá. Uma loja de cultura indígena, a loja da etiqueta popular e a loja do artesanato. Certo? A loja da cultura indígena e a loja da etiqueta popular foram os 2 maiores problemas que a gente teve. Os indígenas não queriam assumir a loja. Eles queriam que a FUNAI desse um funcionário para atender dentro da loja. A etiqueta popular queria que a SMIC desse um funcionário para atender dentro da loja. Eles não queriam nem arrumar a loja da etiqueta popular para a gente abrir a loja da etiqueta popular. Certo? Eles achavam que a prefeitura tinha que ir lá, lavar, limpar, adesivar, montar as estantes e colocar os produtos e vender para eles. Certo? Então tá, vocês acham que a prefeitura tem que fazer isso? Não tem problema. Saí lá da SMIC com uma mochilazinha, cheguei lá na loja, coloquei uma camiseta, um calção e chinelo. Tô aqui. Bora trabalhar agora. A prefeitura tá aqui para para arrumar a loja. Certo? Não, sou um só e não vou conseguir fazer tudo. Vamos fazer junto? E foi assim que surgiu a loja da etiqueta popular. Muito se conversou que era um grupo que tinha que assumir, que era um coletivo, coisa e tal. Quer saber do seguinte? A gente vai ficar anos fazendo isso. Vamos abrir essa porra de uma vez e colocar essa porcaria para funcionar, que os grupos vão ter que aprender meio que na marra, porque se eles acham que eles são alvo de assistência social, aqui não é o espaço para esses grupos. A gente vai procurar outros grupos. Né? A coisa funcionou, gente. Foi meio um choque assim para todo mundo, para mim, para eles, para a prefeitura. Eu podia ter sido preso até alguns anos atrás, agora já morreu. Não sou mais imputável porque eu não fiz como é que é o nome? Tinha que ter feito uma licitação para colocar lá. A gente não poderia destinar um próprio municipal para um grupo, mesmo que seja um grupo de economia solidária ou economia. Eu estava colocando pessoas lá para um. Não podia também, tá? Ou seja, eu estava colocando aqueles grupos lá porque eu queria o voto deles. E assim que a levei, certo? Como todo mundo sabe, a prefeitura perdeu aquele ano e a gente não ganhou. Então não tem problema nenhum. Certo? Mas funcionou. Hoje é uma loja que funciona com as pessoas reconhecendo que a pessoa que tem que estar lá tem que receber uma parte do valor dos produtos vendidos porque ela está trabalhando. É uma pessoa que não vai vender apenas os seus produtos, mas vai vender o produto de todo mundo. Eles conseguiram constituir um caixa que eles não sabiam como fazia. Eles conseguiram constituir uma contabilidade ao longo do tempo. Eles conseguiram constituir estratégias de marketing agressivas, no sentido de fazer promoções mesmo, de atrair cliente, entende? E isso transformou a loja em uma loja competitiva, isso deu vazão à produção dos grupos, isso conseguiu constituir também uma série de inter-relações entre as pessoas que estavam ali e fortaleceu eles enquanto agentes políticos dentro da economia popular e solidária. Foi a melhor forma de ter feito? Não sei, talvez, certo?
Mas foi extremamente interessante, porque essas pessoas passaram a dominar agora uma tecnologia, que é a tecnologia do comércio, certo? E eu acho que agora tem que haver o terceiro passo, né? Que é adaptar a tecnologia que nós todos temos acesso hoje a ser uma tecnologia capaz de ser produzida por grupos de economia solidária, por grupos oriundos da classe popular, por grupos oriundos da periferia ou qualquer outro discurso que se encaixe dentro disso. O fato é, nunca na história da humanidade nós tivemos acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Eu estou me alongando, mas eu vou ter que acabar daqui a pouco mais, vou até 1 hora, porque eu tenho que ir para casa fazer 2 nanodegrees, que eu estou fazendo um na Caltech e um na CalArt. Um sobre desenvolvimento de games, outro sobre desenvolvimento de embarcados e internet das coisas com Arduino, certo? Eu nunca teria acesso a isso alguns anos atrás. Hoje eu tenho esse acesso. Inglês é uma barreira? Não, está tudo lá colocado em português, eu posso usar o Google Translator, eu posso fazer um monte de coisa. Eu vou falar, eu ouço muito bem inglês, mas eu sou péssimo para falar inglês e escrever inglês pior ainda. Eu pego o Google Tradutor, coloco tudo em português lá, ele me dá em inglês aquela porcareada, assim, o Google Tradutor piorou muito nos últimos anos, cara, ele era muito bom, agora tá uma droga. Aí eu fico meia hora revisando tudo e não é isso que eu queria ter dito. Tá. E assim eu entrego meu trabalhinho. Eu tenho até às 17 horas da tarde hoje para fazer 2 trabalhos. Ver 1h30 de vídeo em cada curso e ainda fazer os trabalhos, né? Então vai ser meio complicado, mas tudo bem. Não. E aí, o que mais? Tem tradutores livres, mas não são tão bons também. Ou só tão ruins quanto, digamos assim. Tá? Tu entra na internet hoje, tu tem receita de praticamente qualquer coisa. Tu entra na internet hoje, tu vai saber como fazer uma mesa. Tu entra na internet hoje, tu vai saber fazer um banquinho, etc. Certo? Tu entra na internet hoje, tu vai saber como sequenciar o teu próprio DNA. Ok? Então, 60% do tráfego da internet... Não, 80% do tráfego da internet é pornô. Certo? 60% do tráfego da internet é pornografia. E a gente tem acesso a praticamente todo o conhecimento humano. Tá? A gente nunca na história da humanidade teve acesso ao conhecimento que nós temos acesso hoje. Tá? Qualquer um de nós pode sair daqui e resolver que vai aprender alguma coisa. Eu até me inscrevi, não fiz ainda, mas tem um pessoal que montou um curso de ciência da computação só baseado em cursos livres que tem. Tu não ganha teu diploma, tá? Mas tem 4 anos de estudos alinhadinhos, assim, com vídeos, temas, material para ler, coisa e tal, open source, livre, na rede, para tu mesmo fazer a tua formação, não vou dizer graduação, vou dizer formação em ciência da computação. Muita coisinha em inglês, ok. Muita coisa tu consegue encontrar paralelo. Eu gostaria muito de sentar com algumas pessoas e criar o mesmo projeto em português, certo? Tu tem hoje um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro que criou um curso de Arduino. Esse curso de Arduino está gratuito na rede, com vídeos, em português, com vídeos, com apostilas, etc. Tu quer fazer cerveja? Entra na internet. Tem em português receitas, tem o Open Beer, tá? Que é uma receita open source de cerveja, que tem também ali como tu comprar um Arduino e fazer o Arduino se transformar no controlador de temperatura para te saber que as enzimas estão sendo bem controladas, não vai degringolar, nada parecido com isso. Então, assim, oportunidade de produtos hoje totalmente baseadas em conhecimento livre estão aparecendo pra caramba. Eu acredito em empreendimentos baseados em conhecimento livre, eu acredito em empreendimentos baseados em open hardware, em open source. Open source, enquanto software, não preciso acreditar. Tá aí, funciona. Open hardware também não precisa acreditar. Tá aí, funciona. Certo? Eu não vou massacrar vocês com uma outra apresentação, mas eu tenho uma apresentação aqui de desenvolvimento de produtos com Arduino. Certo? Você sabia que tem um satélite rodando a Terra, pilotado com Arduino? E, além disso, tem 18 Arduinos dentro dele que são capazes de receber código
que uma escola pode fazer o upload do código para esse satélite, gerar os resultados a partir dos sensores que tem dentro do Arduino, fazer o download dos resultados e mostrar para a escola assim, ó, isso foi o que aconteceu. É uma baita sacada. Os caras lançaram esse projeto por $300 mil, conseguiram... 300 mil reais, eles conseguiram colocar o satélite em órbita, certo? Hoje tu pode lançar um satélite com 65 mil reais, é o preço de um carro médio no Brasil, certo? É um negócio. Tá? É um negócio. Eles criaram um Open Hardware, um satélite baseado em Arduino, com ArduPilot. Colocaram 18 Arduinos numa plaquinha, são 18 Arduinos Uno numa placa, certo? Com um Atmega 2560 controlando esses daí. Vendem para a escola o kit e dão a formação para os alunos fazerem a programação do Arduino e usarem os sensores que estão no satélite, fazem o upload do código e fazem o download dos resultados de experimento. Numa tacada só. É Open Hardware, é Open Source, dá dinheiro, cria gente capaz de tocar um programa espacial, ensina estudantes do ensino primário e médio, certo, a tocarem um programa espacial, fazem eles participarem do programa espacial, não é teoria, é prática. E os caras, vou te dizer, cara, se tu chegar numa festa e tu não souber conversar e criar assunto desenvolvendo um satélite, pelo amor de Deus, te mata mesmo, cara. Sabe? Tu não vai ter mais problema de falar em festa, tá? Então assim, ó, Open Hardware tá caindo de maduro, cara. Se tu pegar hoje qualquer drone é baseado em ArduPilot, que é um projeto open source que transforma o Arduino em um piloto de drones autônomo. Tu não pode falar em impressão 3D se não falar em Arduino. É tudo controlado com Arduino. Tu não pode falar em CNCs, routers, etc., sem passar por Arduino. Certo? Tu tem o Open Beer, tu tem o Open Bike, tu tem o Open Car, tu tem o Open Plane, tu tem o Copenhagen Suborbitals, que está lançando um homem no espaço a partir de um veículo open source. E os caras levam... os caras são tão foda, mas tão foda, que levam a plataforma de lançamento open source com o seu foguete open source, na sua cápsula open source, com o seu submarino open source. Porra, isso é fodástico, cara. Esses daí são foda, esses daí são maker na veia, caramba. Tá? Então, assim, não tem mais desculpa hoje pra gente não tá pensando todas as esferas das relações humanas com conhecimento livre. Tá? Kama Sutra já era open source há muito tempo, certo? Mas hoje, se vocês vasculharem a internet, existe uma série de brinquedos open source, brinquedos sexuais open source criados com Arduino. Certo? Faça o seu próprio dildo. Adapte ele à sua necessidade. Certo? Gente, não tem nada que a gente não possa transformar em conhecimento livre e, ao mesmo tempo, conhecimento livre é, sim, fonte de renda para pessoas. É fonte de renda, é fonte de libertação econômica. Se a gente quer falar de economia solidária, desculpa, economia solidária tem que ser open source. E eu não entendo por que a economia solidária ainda não chegou no open source. Bom, eu falei demais. Já são 12h40, vamos dar uns 20 minutos para, sei lá, a gente bater um papo entre nós mesmos aí. Se o pessoal que está nos assistindo em casa deve ter alguma forma de fazer perguntas também, ou me xingar, podem xingar à vontade. Tudo aquilo que eu falei, nada aqui é sagrado, discordem de mim à vontade, não sou nenhuma autoridade, certo? Não sou nenhuma estrela, bem pelo contrário. Sou uma pessoa que nem vocês, com o mesmo direito de falar que nem vocês, e com o mesmo direito de ser ouvido que nem vocês. Certo? Valeu, galera. Maravilhoso. Sensacional. O evento está fantástico. Eu só vou fazer Tu comentaste que tem 4 novos espaços hackers que você olhou que estão sendo criados nessa semana. Mais 2, no mínimo. Ou 3 talvez, Clayton. No interior. Lá em Caxias do Sul vai sair um.
E nós vamos conversar depois, eu vou, claro, rapidamente, né? A gente vai trocar uma ideia depois. Passo Fundo, né, Jeff? Passo Fundo, tô me juntando com um amigo meu de Soledade, com o Matheus Carvalho, até acho que possivelmente tu deve conhecer ele. Ele tá direto no FISL aqui e tal, fez algumas palestras. Ele falou, eu comentei com ele de ti, ele disse que te conhecia e tal. Eu vou pedir desculpa, assim, eu tenho um defeito, tá? Inclusive, eu provavelmente vou fazer parte de alguma pesquisa médica ainda. Eu tenho uma dificuldade com o nome de pessoas, assim, eu me esqueço, sabe? A única coisa que eu consigo guardar é a primeira letra, tá? Então, assim, gente, não é um descaso meu, peço realmente desculpas, assim, eu não consigo me lembrar de nome de pessoas, é extremamente complicado. Mas, tenho meu contato sempre que eu deixo com todo mundo, certo? Por favor, me adicionem em Facebook, Gmail e tudo. Eu faço questão de sempre responder, sempre trocar informação, ideias com as pessoas, sem problema nenhum. E não fiquem bravos comigo, nem chateados comigo, sabe? É defeito de fabricação mesmo, desculpa, cara. Tranquilo. E voltando ao assunto que tu tinha comentado sobre a questão da cerveja, open source, o ano retrasado no FISL teve um pessoal do Rio de Janeiro que deu uma palestra no FISL sobre cerveja artesanal, que eles criaram todo o sistema com Arduino para automatizar. Inclusive tem até uma comunidade no Facebook que eles compartilham as receitas e tal, que é Beer to Beer o nome. E tipo, muito massa assim o site dele, as informações que eles largam ali, e é totalmente open. É muito fácil acesso. E, tipo, tem todos os projetos deles, tipo, como eles chegaram ao resultado, desde os erros, eles deixam tudo lá. Talvez mais um, não, talvez não, certamente mais um. A gente está promovendo um encontro pirata em Curitiba também, tem que ver, a data vai ser provavelmente janeiro, fevereiro. A gente vai tentar mapear, ver o que existe de hackerspace lá primeiro, antes da gente propor uma criação. Se tiver um hackerspace lá, a gente vai entrar com tudo lá para apoiar. Se não tiver, a gente vai tentar criar um hackerspace. Nesse encontro vai ter oficina de produção de cerveja também. Paraná. Eu queria pedir teu contato também, como é que é? O que aconteceu com... Não, passou uma mais no slide. Vamos tentar. Estava na última, passou a última folha. Bom, mas Paraná é um viveiro de hackerspaces. Tem um que eu gosto bastante, é o hackerspace Maringá, tá? Procura o... Kenzo. Melhorou. Não, o Kenzo, super gente fina, pode te dar todas as dicas, assim, coisa e tal. Ele tem um hackerspace, ele junto com outras pessoas tem um hackerspace dentro da universidade lá, né? E... cara, Curitiba, se eu não me engano, tem um hackerspace também. Tem um Blumenau, que é Santa Catarina também, mas... eu tô falando os nomes assim que eu tô tentando me lembrar um que tem no sul do... Londrina no norte, né? No sul tem um hackerspace também. E tem uns 4 hackerspaces no Paraná. Tem que dar sempre uma olhada no hackerspaces.org, certo? Hackerspaces.org, ele é o site que é assim, se tu não tem um hackerspace e não tem um hackerspace na tua cidade, tu te cadastra. Porque aí, outra pessoa que vai olhar o hackerspace.org e quer montar um hackerspace na sua cidade, vai, opa, já tem uma pessoa cadastrada aqui que quer fazer um hackerspace na minha cidade. Vou falar com ele. E assim vai criando a massa crítica necessária. O Mate Hackers demorou 2 anos em conversas até ser criado. Não foi uma coisa assim do ar. Até o pessoal ter coragem de montar e dizer que não, agora a gente vai... Pô, levou 2 anos conversando. Falou antes do programa espacial ali, tem gente tocando um programa espacial completo, desde a tecnologia de motor, de foguete e tudo mais, tudo open hardware? Sim, o Copenhagen sobre Orbitals tem todos os planos e projetos e testes ali. Eles estão desenvolvendo um motor de foguete que é baseado em hidrazina. Não é baseado em hidrazina, desculpe.
É baseado em borracha sintética e água oxigenada, tá? Não, mas é extremamente comum. A água oxigenada, ela tem uma quantidade muito grande de oxigênio dentro dela. Se tu usa aquelas industriais que tem uma quantidade maior ainda de oxigênio, tu consegue ter o oxidante, né? E não explode, que nem hidrazina, por exemplo, que tem uma tendência muito ruim de explodir, certo? Então é um motor que tu pode ligar e desligar, porque ele é um propelente sólido, tá? O seguro também, porque não explode que nem hidrogênio misturado com oxigênio, mas que tu pode simplesmente desligar a água oxigenada, né, o fluxo dela, e aí o motor se apaga. E aí tu acende de novo, e aí tu apaga, e aí tu consegue controlar inclusive a quantidade de queima ou a velocidade da queima. É perfeito nesse sentido. Tá? Então eles estão desenvolvendo, sim, toda a tecnologia, desde o veículo lançador até o próprio combustível. Várias vezes. Qualquer versão do Linux, certo? Não. Eu não falei de Linux. Linux é um sistema operacional, certo? Ele a gente nem deveria chamar ele de Linux, segundo o Stallings, ele vai ter um treco, se eu visse isso, né? Mas o que é o Linux? O Linux é um kernel, certo? Com uma série, um kernel que é o núcleo, assim. O Linux é um sistema operacional livre, mas não é o único sistema operacional livre também. É o mais usado. É o que a gente gosta mais, certo? O Linux, a gente tem distribuições de Linux, certo? Então, eu acho que eu quero fazer um Linux voltado para química. Eu faço um Linux voltado para química, certo? Eu quero fazer um Linux voltado para indígena. Então, eu vou fazer um Linux voltado para indígena, certo? E assim vai. Hoje a gente tem flavors de Linux, parece mais... é como se fosse uma loja, pudesse escolher qual a roupa que tu quer vestir, certo? Então, assim, qualquer uma dessas versões, elas são... das grandes versões, pelo menos, tá? Elas têm interesse de serem internacionais. Então, tem o conjunto de linguagens. Tu pode instalar qualquer idioma que tu quiser. Já com Linux instalar? Software? Sim. Tem. Tá? Tem. Várias empresas hoje já entregam os seus computadores com Linux. Por exemplo, a Dell tem alguns computadores que saem de fábrica com Linux. Positivo tem computadores que saem de fábrica com Linux. Sim, ainda tem hoje em dia. Aonde em Porto Alegre? Não, aí tu vai ter que procurar nas lojas, né? Mas o fato é, qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa pode instalar um Linux no seu computador. Tem alguns computadores que já estão vindo com um sistema meio filha Se da eu for puta. no Mac Hackers, eu aprendo lá e eu mesmo faço. Sim, como tu vai no Mac Hackers ou como no próprio Partido Pirata, que tem install fast, certo? Não tem mais desculpa para não usar Linux hoje em dia. Eu uso um flavor de Linux que eu gosto muito, que é o Elementary. Ele é extremamente simples. Os pedreiros lá do Vila Flores, quando descobriram que podiam consertar de graça seu computador comigo, fizeram o quê? Começaram a levar um monte de computadores. Os computadores saíram de tudo de lá com o Elementary. Tá? Ele é extremamente simples, simplório até. Ele tem um dockzinho embaixo, não tem barra de tarefa, é bem diferente do Windows, coisa e tal. Não tive nenhum problema com ele até hoje, nem os pedreiros. Todos eles passaram a usar. Sim. O Linux hoje, ele não é mais... As pessoas ainda têm, principalmente quem não é tanto da área, assim, achando que o Linux é complicado. Não tem nenhuma complicação. Na verdade, ele até tem algumas distros dele, algumas versões, vamos dizer assim, que são extremamente muito mais bonitas que o Windows, muito mais bacanas, muito mais fáceis até que o próprio Windows. As pessoas ainda têm essa questão de o Windows é mais fácil. Não, usa o Windows porque é mais fácil. Não é mais fácil. Qualquer Linux tem em diversas línguas, tem praticamente todas as distros são, quase todas são em português. Não tem motivo para não... O que pode acontecer é tu não achar um computador à venda com o Linux em Porto Alegre. Isso que tu perguntou. Pode ser que tu não ache em Porto Alegre, mas nada impede de tu ir lá, tirar o Windows e botar o Linux. Alguns computadores vêm com alguns, vamos botar algumas bloqueios para fazer isso, mas a maioria tem como desbloquear.
Temos perguntas online. Eugênio tem do YouTube? Vamos atrasar o Joel. 7 minutos. Tem duas aqui até. É o Peter Wagner. Peter. É o Pirata Peter. Ele pergunta se possui estrutura permanente para ser criada a protestos comunitários como o de Rede Livres, ou é melhor criarmos outras associações em seus bairros e escolas para isso? O que parece é dispenso no Brasil, as ações e os projetos são mais individuais do que do próprio espaço. Hackerspaces possuem estrutura permanentes para poder criar projetos comunitários como o do Rede Livres? Ou é melhor criarmos outras associações em seu bairro, escola para isso? Alô? Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas vamos fazer o seguinte. Hackerspaces são espaços de compartilhamento de conhecimento, certo? Hackerspace ele não é uma figura política. Tá. Se a gente tiver um projeto de rede livre, joia, legal, a gente quer fazer. Na verdade, a gente quer fazer. A gente gosta muito do que existe em Buenos Aires, na Argentina, né, a rede de internet livre. Tá? E a gente gostaria muito de replicar e adaptar essa ideia para Porto Alegre. Mas, cara, a melhor coisa possível é tu ter espaços, laboratórios. Quanto mais atomizado a história, melhor. Se tu puder ter em cada bairro de Porto Alegre um Hackerspace, devia ter em cada bairro. Cada escola, cada localzinho que tu pudesse, devia ter 2 Hackerspaces por bairro, devia ter 3 Hackerspaces por bairro. O grande lance é tu criar espaços comunitários locais, entende? Cara, como a gente recebe gente de Porto Alegre inteira, uma coisa até da região metropolitana inteira, a gente nunca pensa no bairro apenas, a gente pensa, até porque o movimento Hackerspace ele não tem nenhuma fronteira, né? A gente não reconhece fronteiras. A gente não gosta de fronteiras. Então, eu acho que uma rede livre, para ela funcionar em Porto Alegre, ela não vai surgir de, primeiro, uma entidade. Segundo, ela não vai nascer em um local. É uma rede. A rede tem que nascer em vários locais. Certo? Para essa rede nascer, ela vai precisar de espaços locais. Esses espaços locais têm que ser capazes de dar vazão a várias questões. Desde a questão técnica, passando pelo equipamento também, passando pela questão social, passando pelo convencimento, passando pela construção cultural local. Né? Eu não acho que uma rede ainda mais se a gente for pensar numa rede em Porto Alegre, ela vai ter a mesma resposta para cada bairro. Cada bairro vai ser uma coisa completamente diferente, um desafio técnico completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Né? Vai ter que dar respostas locais. A grande questão para uma rede em Porto Alegre funcionar é que ela já devia ter micro-redes locais, para depois a gente fazer uma ligação de redes, certo? Senão é uma coisa de baixo para cima. Primeiro a gente cria uma rede envolvendo toda a cidade e depois cria a rede local. Não funciona assim, é o contrário. O pessoal do Bom Jesus já devia ter sua própria rede, para depois eu me conectar com a rede do pessoal do Mário Quintana, que já devia ter sua própria rede. Entende? É assim que funciona, é assim que tu faz a formação de uma rede. Né? Quem é o agente político disso? Não sei. Partido Pirata, para mim, poderia ser uma entidade que seria perfeita para isso. Né? O Machado, eles têm a capacidade tecnológica, podemos auxiliar tecnologicamente, a parte técnica da brincadeira. A gente tem vontade, inclusive, de fazer engenharia reversa dessas antenas que a gente tem, para ver se a gente consegue multiplicar elas a baixo custo e localmente. Né? Temos que testar. Eu fiz uma oficina no meio da praça, lá em Caxias do Sul, né? Faça a sua própria antena Wi-Fi em casa. Uma antena de 25 decibéis. É um cano de PVC, um cano de água de PVC e um fio de luz de 2,5 milímetros lá enrolado com as medições, etc, etc. E 20 pessoas em volta para conseguir esquentar um ferro de solda em Caxias do Sul, num frio do caralho, com um vento desgraçado ainda. E 40 pessoas que surgiram do nada, porque não foram chamadas para aquela oficina, assistindo. Foi a melhor oficina que eu já dei na minha vida. Tá? Tinha casal com filho até velhinho de 90 anos me ajudando a fazer a antena e aprendendo como fazer uma antena Wi-Fi para te poder repetir o sinal até 50 metros.
Por que a gente não inventa uma antena para fazer essa repetição para 200, 300, 400, 500, 600 metros? É esse o ponto. Caxias do Sul presente. Ok. Joel, é o... Porque Que é uma questão. Tem essas antenas já criadas no Rio de Janeiro, ótimo, a gente tem que pegar e analisar essa tecnologia, mas não necessariamente ela é a resposta para Porto Alegre. Ah, bom, então é outra coisa. O Peter, ele respondeu aqui, mas aí você entra na questão que temos poucas pessoas com conhecimento para efetivar essas ações e ainda concentrado muito em capitais. Acho ótimo o Dumont, daí ele finaliza, né? Acho ótimo o projeto Dumont porque agrega os hackerspaces do Brasil. Acho que ainda falta uma integração entre os hackerspaces para apoio mútuo e tem criado muitos novos, mas muitos fecham por falta de dinheiro. Concordo com as duas últimas afirmações, discordo da primeira. Que não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mas assim, todo mundo é hacker. Não existe essa coisa de concentração de conhecimento técnico nas capitais. Se eu estou no interior, por exemplo, eu vou querer hackear o meu trator. Certo? Porque é a minha necessidade e a minha necessidade local. Se eu estou no meio do interior, eu posso comprar uma placa ISP8266, que é um microcontrolador de 32 bits que já traz junto o seu roteador Wi-Fi dentro dele, certo? Por R$17,39 e pagar um frete de R$35. Isso é mais barato que um roteador. Mais barato que um modem. E eu posso, a partir disso, por exemplo, colocar um bebedouro IoT no meio do meu pasto, que vai me indicar quando faltou água ali e vai enviar para o meu celular isso, ou vai enviar para o meu computador, ou me indicar quando, por exemplo, está abaixo a quantidade de sal dentro do comedouro e as vacas podem começar a comer carcaça, osso e aí se contaminarem por causa disso. Certo? Porque não vão ter fonte de sal, o sódio lá, esqueci o nome agora, tá? Não sei de tudo, galera, desculpa. E aí vai começar a comer ossos para conseguir esse sódio, né? Salitre. Não é salitre. Bom, tá, mas tudo bem. Entende? Assim, existem formas da gente passar por esse problema. A questão é que hacker não é o cara que tem um conhecimento técnico. O hacker é o cara que tem uma postura perante o mundo, certo? Eu não tenho uma máquina de solda, joia, eu fui atrás do cara que tinha máquina de solda e consegui com ele que ele soldasse os tubos para mim da bicicleta que eu tinha ideia há 5 anos atrás. Apareceu a oportunidade. Eu não tinha condições, alguns anos atrás, de comprar um computador. Bem, eu consertei um dos computadores do Mate e comecei a usar aquele computador emprestado para mim. Consegui comprar o meu computador e devolvi aquele computador para o Mate. Não sabia como consertar o computador, fui para a internet e descobri como é que consertava a porcaria do computador. Sou sociólogo, gente. O que eu sei fazer é ler livro, certo? E estudar sociedade. E eu posso dizer o seguinte. Hacker é o cara que tem uma postura. Todo mundo já ouviu aquela história do menino africano que começou a construir fontes de energia para sua localidade. Ele vive ainda, tem um TED dele, peguem isso, é muito legal. Sabe o que é um TED, né? Os Lightning Talks, aqueles. Então tem o TED dele. Ele sentia muito o problema de não ter comunicação dentro da vila dele. Ele tinha um celular e não tinha como carregar o celular, porque não tinha fonte de energia. Então, eu tinha ouvido uma vez na escola que dava para gerar energia a partir do vento. Só que ele não sabia como. Então, ele foi para a escola, foi para a biblioteca e começou a pesquisar. Não tinha na biblioteca dele. Ele caminhava não sei quantos quilômetros até chegar na outra cidade vizinha que tinha o livro que ensinava a questão do como é que a eletricidade, o que é a eletricidade, como é que a eletricidade funciona. Só tinha um problema, o livro estava em inglês. Ele teve que aprender inglês para depois entender o que era eletricidade. Aprendeu inglês e aprendeu o que era eletricidade. Aí ele tinha que viajar, mas não sei quantos quilômetros, para ir no ferro velho e conseguir as peças necessárias
para ele fazer o moinho. E ele foi não sei quantos outros quilômetros para comprar as peças. E ele teve que comprar as peças. Então ele teve que fazer uma forma de arrecadar dinheiro para comprar as peças. Conseguiu comprar as peças. Voltou para sua aldeia e construiu o seu moinho. Com o moinho, ele passou não apenas a alimentar o celular dele, mas a alimentar o celular de toda a vila que ele morava. Gente, esse é um hacker. Hacker não pode se auto-intitular hacker. Eu não me intitulo hacker. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso intitular outras pessoas hacker. E esse cara é o hacker. Para mim, ele é o maior hacker que existe hoje. Só isso. É uma honra. Uma honra ter ouvido o Joel hoje de manhã. Muito obrigado, Joel.